Giro Cultural Poetizando acompanhou o primeiro Sarau Odilon no dia 25 de novembro, no Centro Cultural Quintino II. O evento foi incluído na programação do Mês da Consciência Negra de Ribeirão Preto. O sarau é um tributo a Odilon Ramos de Oliveira, um homem negro que viveu em Ribeirão, e contrariando expectativas da época pós-libertação dos escravos. Foi dentista e professor universitário, deixando um legado de muita resistência para sua família, que encontrou na arte uma forma de homenageá-lo. O sarau é coordenado por Maria Helena Ramos de Oliveira. A filha do Dr. Odilon é artista plástica, mestre em arte afro-latino-americana e caribenha pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, escritora e poeta. O evento realiza rodas de poema e de conversa, apresentações artísticas, exposições e diversas formas de manifestações africanas existentes na sociedade brasileira. Na primeira edição foram homenageadas personalidades comprometidas com o movimento de igualdade racial, entre as quais Adria Bezerra, André Luiz, Silvia Seixas, Gislaine de Oliveira e Pedro Leão. O Giro conversou com Maria Helena e com alguns homenageados. Olha, André, foi muito bom, foi realmente a realização de um sonho, foi uma conquista. Ano passado, quando o Ramon se colocou à disposição para que a gente tivesse o nome do meu pai como rua, para mim foi uma grata surpresa, porque há muito que eu esperava por isso. Ele abraçou a causa, conseguiu, foi maravilhoso. Só que tivemos um embate, até agora não apareceu esse local. Como o Sarau Preto vinha passando por algumas, vamos dizer, preocupações, as pessoas sempre questionavam por que Sarau Preto. E não adiantava você falar que não era etnia, não é raça. Ribeirão Preto, então Sarau Preto. E quem deu essa ideia nem era alguém de Ribeirão, foi o Aquis, que tem em São Paulo o Sarau do Quintal. Então, quando o Daniel, que é realmente o criador do sarau, perguntou para ele que nome que eu dou, ele disse, vocês são de Ribeirão Preto, Sarau Preto. E aí foi legal, e o Sarau Preto plantamos muitas sementes que estão germinando. Eu fico muito feliz de ver essa meninada que a gente conheceu lá atrás, há 5, 6 anos, e que hoje estão aí editando livros, estão recebendo diploma de faculdade. Houve uma abertura muito grande para um pessoal que lutava na invisibilidade para mostrar o seu valor, e nós conseguimos fazer isso, graças a Deus. Então eu fiquei muito feliz com a realização hoje do Sarau Odilon, porque, além do mais, ele traz em seu bojo a memória de meu pai, que foi um negro e lutou de 1950 a 1970. Vocês já imaginaram como que era a vida de um negro em Ribeirão Preto, que é uma cidade racista, e que tinha um negro dando aula na faculdade dos brancos ricos, que era a faculdade de odontologia da USP. Então meu pai passou por muitas discriminações, e até só depois, quando eu me torno adulta, é que eu entendo por que ele queria tanto que eu fosse professora, porque o professor na época era respeitado. Então, uma menina negra, periférica, pobre, tinha que ser professora para ser respeitada. Eu só entendi isso depois, porque na realidade ele nunca falou para nós o que ele sofria. A gente veio a descobrir depois. Então eu acho muito merecido que ele seja lembrado. Hoje, o Sarau Odilon me trouxe muita alegria nas pessoas que nós homenageamos, o secretário da Cultura, a Gi, secretária adjunta, que são pessoas, e eu estou diante de uma delas, que é o André, que me trazem um fortalecimento muito grande pelo respeito com que me tratam,
pelo conhecimento que tem da minha luta, pelos laços de família, enfim, estou em casa e muito bem recebida, muito bem, como se diz, aconchegada. Acolhida. A idade faz isso com a gente. Mas é isso, André. Eu agora vou esperar o ano que vem, que aí o Instituto do Livro vai estar patrocinando e a gente vai conseguir fazer um sarau por mês a partir de fevereiro até novembro, porque dezembro é um mês de outras festas, é união de família, é uma outra história. Então a gente vai de fevereiro a novembro fazendo o sarau Odilon, assim como fazíamos o sarau preto. Então só vai soltando, liberando, tá? E agora a gente vai dar continuidade, Jéssica, por favor. Pretinha, a primeira coisa que gostaria de te dizer hoje é que temos ainda muito para existir. Você sabe que eu já te disse isso antes, mas tempos pesados tendem a roubar palavras que costumamos memorizar. Silvia, hoje você foi homenageada pela pessoa que merece todas as homenagens. Como foi isso para você? Hoje eu falei que eu não estava me sentindo homenageada, eu estava me sentindo constrangida em ser homenageada por alguém que é muito além de mim enquanto pessoa, enquanto artista. Então nós estamos falando de Maria Helena Ramos de Oliveira, né? Ela é jornalista, poetisa, artista plástica e, além de tudo, de uma doçura, né? A gente estava discutindo a questão do etarismo, eu falo, a Maria Helena nem liga para isso, né? É alguém com mais de 80 anos, com uma energia para a luta e na luta. E ela faz isso com uma delicadeza em nos tratar, né? Então, seu pé está doendo, ela vai fazer um remédio lá com açafrão e o pé melhora mesmo. Aí ela faz a plantinha, você precisa comer babosa, eu nem sabia que babosa era comestível, né? Aí você bate não sei o que e passa no rosto. Então ela é a militante que cuida, né? Eu estou honrada e constrangida. E eu e a Maria Helena, a gente já se liga, né? Conheço a Maria Helena há mais tempo, mas em 2002 a gente escreveu um livro chamado A Bionã, Nascido no Caminho. Então o texto é meu, com contribuições do Jair Fortunato, e a Maria Helena fez a ilustração. E a delicadeza dos traços, e a gente falando em alguns momentos, em algumas coisas pesadas, para uma criança, que a gente escreveu para criança, e a ilustração dela traz essa suavidade, essa competência. O traço dela, ela fez, acho que chama nanquim, viu, André? Só em preto lá, mas ela tá com uma suavidade a ilustração, então eu me sinto homenageada e feliz porque é uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que para mim é um constrangimento, porque a Maria Helena nós tínhamos que homenagear a Maria Helena todo mês. Silvia, mais um 20. Já teve muito perrengue, muita luta, muito embate. Qual que é a avaliação desse 2023? Eu acho que tem algumas coisas assim, e aí não dá para não falar em política, né? Então assim, a gente vem de 4 anos de um momento de luta nacional. Então a gente tinha um presidente da Fundação Palmares que retirava Alessi Brandão, que retirava Martinho da Vila da lista de personalidades. Então eu acho que a gente está num momento interessante, mas ainda não é um momento de descanso, né? Então a gente teve avanços em nível nacional. Por exemplo, de poder ter um diálogo melhor com outro governo nesse momento. A gente teve um avanço com a aprovação da continuidade da lei das cotas nas universidades.
a gente tem um avanço, o acesso diferenciado via ProUni, mas a gente ainda não avançou, André, na educação básica. Então, as escolas de ensino fundamental, ensino médio, elas vivem um momento de violência intramuros, né? É menino se agredindo, é professores agredindo menino, é menino agredindo professor, né? Eu lembro de uma frase, de uma expressão do Foucault, né, que é uma instituição sociopatizante. Como a gente não tem um processo pedagógico, né, qual que é a proposta de educação para esse Estado? Qual que é a proposta de educação para esse país? Qual a proposta efetiva de uma educação para a democracia, para essa cidade? A gente acaba lá na instituição, no chão da instituição, acontecendo os conflitos. E vários desses conflitos, eles se dão por a questão étnico-racial. Então, no cotidiano, menino se agredindo verbalmente, chamando um menino do outro de macaco. Então, eu acho que há um avanço. O grande mote aí da luta, nesse momento, deve ser a aplicação imediata, mas de forma que possa incluir na base curricular, nos livros didáticos, no cotidiano da escola de forma transversal, das questões das relações étnico-raciais. Nós precisamos discutir as diferenças antes que a gente perca esse espaço pedagógico institucional que é a escola. O 20 é simbólico, virou até surpreendentemente feriado estadual em São Paulo, mas em Brasília a gente percebe muita rejeição ainda e a população em geral, principalmente o empresariado, não tem a percepção dessa data da relevância. O que você pode falar sobre isso? Na realidade, eu acho que é assim, ainda é tudo muito novo, né? Tem mais de 300 anos, mas ainda é novo. Então, o comércio, eu aprendi com o comércio, principalmente quando a gente perdeu o feriado, que para eles tanto faz qual é o feriado, tanto faz se é 20 de novembro, se é 20 de janeiro, se é 20 não sei o que. Eles querem é lucrar. Então a questão é o lucro. Então a gente precisa aprender a dialogar com eles, né? Na realidade, então, ao invés da gente estabelecer uma guerra, a gente precisa trazer essas pessoas, porque você vai ter mais gente feliz, mais gente comprando, mais gente combatendo o racismo. Então, para o comércio, o comércio é contra o 20 de novembro? Não, o comércio é contra qualquer possibilidade de diminuição de lucro. E em Brasília, aí é outro métier, né? Nós ainda temos, nesse processo, nesse novo processo da tentativa de democratização, a gente precisou, né? A gente que eu estou falando, campo democrático, precisou fazer muitos acordos. E eu aprendi, André, que acordo se cumpre. Alguns acordos a gente vai pagar uns preços que vai acabar eu pagando, você pagando, sem a gente ter feito um acordo. A mensagem que fica hoje, quero que você deixe a tua fala aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou repetir o que eu gosto de falar. O que me faz desigual de você, de todo mundo que está ouvindo a gente, não interessa se é a cor da pele, se é a orientação sexual, se é a religião, não pode nos fazer desiguais, né? Então a gente tem que se unir na diferença, respeitando a diferença, para juntos combatermos a desigualdade. E a gente precisa ensinar as crianças a tomar conta cada uma da vida dela. Porque a minha cor da pele não pode deixar o outro constrangido, a minha orientação sexual não pode deixar o outro constrangido, e muito menos a minha religião. Religião serve para a gente conversar com o sagrado, para lidar com o sagrado, cada um da sua forma. Agora, se lidar com o sagrado é cuidar da vida do outro, então não é mais sagrado, né? Então, é isso. Bem, eu estou abusando, estou pegando o secretário e a secretária adjunta para falar um pouquinho desse mês de novembro, talvez na minha percepção,
um dos meses mais vigorosos de celebração que eu tenho memória aqui. Vamos começar por você. Mas tem que ser mesmo, tudo isso foi uma semente que ela plantou. Eu acho que a Giza é a grande responsável, então ela que tem que falar mesmo. Além de eu conversar com as autoridades, eu estou conversando com 2 pessoas que têm origem no movimento popular, na periferia, e que hoje, né, aqui no Sarau do Odilon, estão fazendo um reencontro com as próprias histórias. Mas eu quero primeiro passar pela programação. Foi um mês intenso. Foi. É uma grande alegria fazer parte dessa gestão junto com o Pedro Leão. Então já fico grata desde o início dessa parceria, porque eu sabia que a gente poderia construir e retomar grandes projetos como a noite de hoje aqui com o Sarau. Mas falando um pouquinho da programação, a gente realizou aí um festival em 2 dias com mais de 20 atividades culturais, com mais de 30 expositores de Ribeirão Preto, com artistas negros de Ribeirão Preto. Então, em parceria com a Secretaria da Justiça, exato, né? Que foi fundamental para que a gente conseguisse mais recursos e proporcionar uma estrutura de qualidade, né? Com tudo, né, Pedro? Então, eu acho que agora eu passo a palavra para você, vou complementando, mas eu me sinto muito feliz com essa construção, essa semente que a gente plantou e todos os outros projetos que a gente vem retomando, não aqui só no Centro Cultural, mas em toda a cidade. Isso é resultado de um trabalho que a GIS começou o ano passado, enquanto diretora ainda, eu como adjunto, mas ela, da forma como pôde administrativamente, lançou aquele edital reflexivo da consciência negra e foi uma pequena semente. Esse ano essa semente floresce um pouco, mas ainda longe do que a comunidade merece, ainda longe da retratação histórica que nós somos obrigados a fazer, por mais que nós façamos isso com alegria, de forma progressista, de forma humanista, mas cabe essa retratação. E esse ano nós evoluímos, fomos para o festival, onde há fomento também, em parceria com a Secretaria da Justiça. O edital vai acontecer com um investimento 30% maior do que o ano passado e a gente deixa preparado para 2024 um edital, um festival com fomento maior, um edital com fomento maior e também, em diálogo com a sociedade civil, o aumento das demandas durante esse período reflexivas, porque trata-se de um período principalmente de reflexão. A gente celebrou com os nossos artistas, mas com a responsabilidade de refletir, né? E de construir pontes, né? E de construir políticas públicas para que não seja só um movimento atual, mas que a gente possa deixar isso para a nossa cidade. O desafio era esse, era primeiro acontecer e agora perenizar. Estão também sendo garantidas ferramentas, mecanismos para que isso continue, não só no próximo ano? Claro, e não só no período de novembro, todos os nossos editais, todas as nossas demandas têm recortes raciais, existem cotas, porque a gente acha importante. Se a gente for pegar, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, a federação exige 25% para pessoas pretas. Em Ribeirão foi mais, foi 40%, né, por cento. Então foi a maior cota do Brasil, é histórico isso. E a gente quer perenizar, a gente quer identificar esses recortes não só financeiros, não só maiores, mas simbólicos em outras atividades da Secretaria. E aí a gente vai conseguir fazer, mas aí evento a evento, mês a mês, vocês vão descobrindo essa maior inclusão. Não só da comunidade preta, mas dos jovens, periféricos, mulheres, LGBTQIAP+, enfim, todos aqueles que não sentaram nos lugares de privilégio que muitos sentam. Giza, o poder público consegue identificar. A gente tem uma produção muito vasta em Ribeirão Preto, em todos os sentidos da cultura, em todos os segmentos. E hoje já tem essa proximidade, a gente já consegue identificar como tem sido essa relação com aquele que produz cultura efetivamente. Eu acho que com todas as políticas culturais que a gente vem inserindo, principalmente os editais, isso traz para nós esse olhar amplo do que está sendo feito e produzido na cidade, né? Eu acho que nesse sentido de retomar projetos
retomar artista e reconhecer todo o movimento preto de Ribeirão Preto, executar esse trabalho, é entender o que de atualidades a gente está recebendo e está criando os movimentos agora. Porque são né? demandas diferentes, né? Por exemplo, quando a gente fala do Sarau Odilon, ele tem que ser retomado, reativado, revisitado. É uma ação diferente da molecada da Batalha de Rima, que precisa ser fomentada. É uma ação diferente do Orumilá, que tem uma história e que o seu festival precisa de um reconhecimento ainda maior. Então a gente vai fazendo essas leituras e tentando contribuir dentro das nossas possibilidades técnicas e orçamentárias. E olhando também para os programas que a gente já tem, para os espaços que a gente já tem, e quantas pessoas negras estão nesses lugares, né, Pedro? Exatamente. Quanto de cultura negra a gente tem nesses lugares. Então é desafiador esse mapeamento, mas a gente tem muita disposição para fazer isso. O Pedro, enquanto secretário, pela primeira vez, implementa no orçamento da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto tanto o edital que faz a premiação de projetos culturais com a temática, né, e de exclusividade para artistas negros, como o festival. Então isso também eu acho que responde a sua pergunta, que é uma forma de reconhecer os artistas que existem aqui. Pedro, nós estamos no espaço que tem uma identificação muito com a sua trajetória e que por alguns instantes ficou fechado, não teve a priorização, a valorização que merece. Hoje ele está com um vigor novo. O que você fala pra gente aqui? Eu acho que o principal vigor, na verdade, é o vigor que todos os centros culturais receberam. A questão do Cultura Livre, do nosso programa de formação e fortalecimento que foi implantado, e agora as necessidades técnicas, né? O fechamento das salas, a implantação de sistema de ar-condicionado que vai ser feito até a primeira quinzena de dezembro, enfim, pequenos detalhes que vão trazer requalificação para esse espaço, mas a intenção é que a ocupação aumente, né? Que a gente utilize cada vez mais. E não tem acontecido só no Quintino, não. Isso a gente tem levado a todos os centros culturais. Campos Elíseos, Céu das Artes, Vila Tecnológica, Centro Cultural Palace e os demais todos. A formação e fortalecimento para crianças e jovens é o primeiro pilar da nossa gestão. E eu acho que nesse panorama de primeiro pilar, houve a sensibilidade também do Pedro, junto com toda a equipe, de aumentar mais de 120% o número de cursos e aulas que a gente disponibiliza nos centros culturais, e principalmente a sensibilidade de entender que o período de férias para as crianças dessas regiões, talvez o centro cultural seja a única oportunidade ainda de lazer. Então hoje a gente permanece aberto no período de férias, faz uma pequena pausa no final do ano e segue com todas as atividades. Fechando, diz como que é para você uma mulher negra no mês da consciência tendo um protagonismo desse numa área que você tanto gosta e que é tão necessária para o nosso movimento. Eu não canso de dizer que é uma realização de um sonho, é gratificante. A minha trajetória começa com meus 14 anos de idade. Eu acho que é de se imaginar ser uma mulher negra, lésbica, né, vindo de uma família simples. Essa trajetória não foi tão fácil assim como as pessoas imaginam. Mas graças a Deus eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que me dão possibilidades de estar e de fazer o meu trabalho da maneira que eu aprendi a ser, com as minhas características e os meus valores. Então me sinto muito feliz, espero poder construir e deixar pontes aí para os mais novos que virão e principalmente honrar quem já passou antes de mim.